Você já percebeu como as inteligências artificiais estão revolucionando o mundo? Como a internet fez anos atrás. Quem dominou a internet primeiro saiu na frente, e agora chegou a sua vez com as IAs. Vou te mostrar o jeito certo de aprender qualquer coisa com essa tecnologia, porque eu acho que você não quer ficar para trás. Então, bora lá. Por quê? Porque você deveria aprender usando a inteligência artificial. Primeiro, é que cada um é único. Então, cada um vai ter sua deficiência no aprendizado. Um vai entender mais uma coisa, outro vai entender outra coisa. Então, com isso, você consegue ter uma precisão muito maior no que você quer aprender. Então, todo mundo tem uma dúvida personalizada, né? Cada um tem uma dúvida diferente. E uma pergunta personalizada. Só você tem essa pergunta. E a inteligência artificial faz com que gere uma resposta personalizada. Exatamente o que você precisa. O que normalmente a gente não acha na internet. Na internet é uma resposta lá modulada, escrita de um jeito, mas às vezes não é exatamente o que você precisa. Então, com a inteligência artificial, você vai poupar muito mais tempo procurando o que realmente você quer aprender, porque você vai ser cirúrgico. Você vai pegar exatamente no ponto em que você tem dúvida. E, mano, isso poupa um tempo gigante. Vai por mim. Então, eu falei aqui sobre o ChatGPT, só que não necessariamente você precisa usar o ChatGPT para isso. Existem várias outras inteligências artificiais, como a inteligência artificial do Bing, essa aqui, ou essa daqui, a Gemini AI, do Google Chrome. Eu, particularmente, gosto mais da do Bing, mas, pô, você pode usar ChatGPT, qualquer uma dessas. Tem outras também, se você quiser pesquisar. E aí, a gente já sabe o porquê usar, mas para que usar? Então, a gente pode aplicar em qualquer coisa, mas não de qualquer jeito. A gente não pode usar como uma fonte principal de conteúdo. A gente usa mais para isso. Aí você vai estar se perguntando, que merda é essa? Eu usei essa imagem aqui para ilustrar a aresta. Como? A gente já tem que ter uma noçãozinha mínima do conteúdo e ir pegando os detalhezinhos que você não entendeu direito e ir aprendendo. Uma das principais coisas que eu gosto também de usar a inteligência artificial é que ela te ajuda a ter um estudo ativo. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Como exatamente eu vou usar o ChatGPT? Antes de eu descer um pouco, por favor, deixa o like aí, pra fortalecer, na moral. Pra esse vídeo ser entregue para mais pessoas e eu começar a crescer, porque dá um trabalhinho fazer esse vídeo. Mas vamos lá. O que você não pode fazer? Cara, não trate ele como um professor. Então a gente não pode ir lá cru, sem saber nada sobre conteúdo, e ir lá perguntar qualquer coisa para ele, porque ele pode te dar informações erradas, sim. Por isso que você já tem que ter uma noçãozinha do conteúdo. Então não trate ele como se fosse um professor. Não trate como se fosse uma verdade absoluta o que ele fala. Então a gente tem que usar ele exatamente como uma ferramenta complementar aos estudos. Exatamente porque ela pode te dar informações erradas se você não souber usar. Mas se você souber usar, fica tranquilo que você vai dominar ela fácil. Então, uma das coisas principais que eu gosto de usar é você dar a informação para ela usar ela. Como assim? Eu tenho um texto sobre uma coisa que eu quero entender. Você pega esse texto, copia ele e cola lá na inteligência artificial. E aí você vai usar prompt. Prompt, nada mais nada menos que é você dar uma instrução detalhada sobre o que você quer que ela responda para você. Então, por exemplo, aqui. O exemplo pode ser o tom da explicação. Cara, você pode pedir para ela explicar aquilo de uma forma mais simples ou fazer alguma comparação. Por exemplo, compare isso com uma coisa que eu já tenho mais noção. Ou até mesmo explicar aquilo de uma forma mais profunda. Isso são só exemplos, dá pra gente brincar com vários tipos de prompts diferentes e arrumar várias respostas que vai ajudar muito a gente. Então, uma coisa muito boa também é o que ela ajuda você a extrair exercícios. Isso pra mim, nossa, ajuda muito, porque às vezes a gente só tem um texto e como que a gente vai estudar? A gente só vai ficar lendo aquele texto para aprender? E aí que entra a inteligência artificial, cara. Você pede para ela criar exercício com base naquele texto. Ela vai criar um monte de exercício. Você pode botar para ela criar 10, 20, 30, ela vai conseguir criar. É óbvio, nem todos os exercícios são bons e eficazes, mas você pode pedir para ela fazer 20 e ir pegando os que você mais gostou. E aí, uma das coisas boas também, tu pode usar ela para te tomar, entre aspas, que é basicamente o exemplo. Pega o seu caderno que você estudou e aí as pessoas ficam fazendo perguntas para você e você responde em tempo real. Exatamente isso, dá para você fazer com a inteligência artificial. Se você não entendeu, continua aí porque
Eu vou explicar agora na prática. Olha só, eu estou aqui na inteligência artificial do Bing, mas, como eu já falei anteriormente, pode ser qualquer outra inteligência artificial, mas eu gosto mais dessa. Então, a gente vem aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui um texto aleatório sobre a introdução à microbiologia, mas pode ser qualquer outra coisa que você quer entender. Aí, antes de eu colar, a gente tem que saber o que a gente quer fazer. Então, primeiro, eu quero que ele reescreva de um jeito mais fácil de eu entender em tópicos. Primeiro. Então, aí você coloca. Deixa eu ver. De um jeito mais fácil em tópicos. Aí coloca 2 pontos e toma. Então, um textão assim, mó ruim de ver, chatão, dá até preguiça, se transforma numa coisinha assim, ó. Introdução à microbiologia, transformações microbianas e doenças, hábitos alimentares antigos, ó. Tudo bonitinho, separado em tópicos de um jeito muito melhor para a gente entender. E aí, como eu falei que a gente pode ser cirúrgico com a inteligência artificial, pode ser que um desses tópicos você não entendeu direito. Então, além de você ter separado em tópicos, além de ser bom de você ver, é um jeito mais fácil de separar o que você não entendeu do que você entendeu. Então, por exemplo, eu não entendi direito sobre a nova taxonomia molecular, mas o resto eu entendi bem. Então, eu posso pegar e pedir para explicar de um jeito mais detalhado sobre essa parte. Ó. Então, assim, a gente consegue estudar com muito mais precisão. Aí, além disso, a gente pode também pedir exercícios. Então, como eu não entendi direito essa parte da nova taxonomia molecular, eu posso pedir para fazer 5 exercícios só disso e o resto, exercícios gerais da matéria. Então, ó, nossa. Aí, ó, como vocês podem ver, vai me gerar 5 só sobre a taxonomia molecular, que é o que eu não entendi direito, então vai reforçar meus pontos fracos, e o resto da matéria em geral, entendeu? E aí desse jeito você pode estudar de forma muito mais eficiente. E além disso, tem muitas outras coisas que você consegue fazer com a inteligência artificial. Isso só foi alguns exemplos. Então, se vocês quiserem que eu faça algum outro vídeo explicando melhor ou mostrando outras coisas que dá para você fazer com a inteligência artificial, é só me falar. Valeu! Quem gostou, quem chegou até aqui, deixa o like, se inscreva por favor, porque dá um trabalhinho fazer esses vídeos. E é isso, é só o começo. Vamos lá, valeu!